Olá, seja muito bem-vindo ao workshop Próxima Geração, Patrimônio Organizado, Família Protegida. Se você chegou até aqui, é porque certamente você tem interesse em aprender mais sobre como funciona o processo de transmissão do patrimônio para a geração seguinte e quais são as possibilidades de planejamento. Então, desde já eu lhe parabenizo por essa iniciativa de dar play nesse vídeo. Ou pode ser que você seja um advogado ou um estudante de direito e, de toda forma, acredito que esse workshop tem muito a contribuir com os seus estudos. Eu mesmo gostaria de ter tido acesso a um workshop como esse quando estava iniciando os estudos há muitos anos atrás, dessa área tão interessante e promissora do direito. O nosso workshop está dividido em 4 aulas, sendo que nessa primeira eu explicarei o que é e como funciona na prática um planejamento sucessório. Inclusive, eu trago 2 exemplos práticos onde vocês poderão observar de que forma os instrumentos, os mecanismos inerentes a um bom planejamento patrimonial podem ser utilizados em casos que não são reais, né? São casos fictícios, mas que muito bem poderiam acontecer com você, com a sua família, com algum conhecido, ou até mesmo um de seus clientes. Na aula 2, nós falaremos sobre quem tem direito à herança, ou seja, se não houver um planejamento sucessório, o que naturalmente acontecerá com o patrimônio de acordo com as regras aí da legislação brasileira. Na aula 3, falaremos sobre testamento, sobre as suas várias modalidades permitidas aqui no Brasil e sobre diversas cláusulas, diversas possibilidades que esse importante instrumento de planejamento sucessório nos oferece. E por fim, na aula 4, falaremos aí especificamente sobre diversos instrumentos de planejamento sucessório. Você sairá desse workshop, portanto, preparado para começar a estruturar e elaborar o seu planejamento patrimonial e sucessório. O meu nome é Felipe Zaleski, sou advogado, criador do projeto Próxima Geração, que tem por objetivo difundir conhecimentos sobre herança, testamento e planejamento sucessório para todos os brasileiros. Eu entendo que a melhor forma de evitar conflitos tão comuns, né? Acredito que você deve ter algum conhecido ou tenha acontecido na sua própria família discussões sobre herança, envolvendo irmãos ou o cônjuge sobrevivente com seus filhos, enfim. É muito triste, né, que relacionamentos de décadas acabem sendo prejudicados por questões ligadas a patrimônio, né, a dinheiro, enfim. São questões que podem ser evitadas, são situações que deveriam ser melhor administradas e justamente esse é o objetivo do nosso projeto como um todo. Esse workshop ele faz parte dessa iniciativa, nós temos o nosso site, proximageração.com, temos nossa newsletter, que é enviada quinzenalmente com os principais posts e alguns destaques, algumas curiosidades que eu sempre comento sobre esse tema. Temos o nosso e-book, que inclusive é um brinde, né? Já antecipando aqui, é um brinde para quem adquirir o workshop completo, além dos vídeos no canal do YouTube e do conteúdo que eu costumo postar na rede social Instagram. Então, sem mais delongas, vamos começar a primeira aula. Então, definindo o objetivo principal. Aqui a gente vai fazer uma introdução, porque o principal objetivo dessa primeira aula é explicar o que é e para que serve um planejamento patrimonial sucessório. Então, vamos partir do pressuposto de que alguém está pensando, né, o patriarca da família, ou a matriarca, enfim, alguém que já está com seus filhos aí encaminhados na vida e já está começando a preparar a sua própria sucessão, sabe que é inevitável, né, todos um dia temos tempo limitado aqui nessa terra, então já está querendo se programar para evitar conflitos, para que a família continue sendo sempre unida, enfim. Então, o que a gente recomenda? A primeira pergunta que deve ser respondida é: qual a minha maior preocupação? É evitar futuras brigas entre os herdeiros, como eu já falei anteriormente, é muito comum, né? Herdeiros acabam, às vezes irmãos que sempre se deram bem a vida toda, chega no momento de dividir uma herança, surgem conflitos que acabam trazendo rusgas aí para o resto da vida dos dois. A minha preocupação é a esposa ficar desamparada, ou o marido ficar desamparado, sem ter, enfim, recursos financeiros para se manter na etapa final da vida. O objetivo seria os filhos ficarem sem recursos para completar seus estudos, ou seja, uma família aí com filhos ainda crianças, adolescentes, enfim, tem esse tipo de preocupação. A empresa da família desandar sem a minha presença, isso é muito comum no caso de empresas familiares, né? A gente tem estatística aí no mundo todo que a maior parte das empresas não passa da segunda ou não chega nem na terceira geração, porque com o falecimento aí dos fundadores da empresa, acabam não tendo esse cuidado no momento de fazer essa transição. Claro que temos casos de sucesso, né? Muitas empresas mundo afora, multinacionais, surgiram de empresas familiares, depois foram se profissionalizando,
Mas a gente sabe que a maior parte das empresas familiares acaba não aguentando aí um processo de sucessão. Outra preocupação comum, a família ficar sem dinheiro para pagar os impostos. E, por fim, a herança ser dividida de forma injusta. Então, esses são os principais pontos que a gente costuma ver aí em reuniões com famílias, enfim, que as pessoas se preocupam no momento de fazer um planejamento patrimonial e sucessório. Pensando principalmente na sucessão, né? A gente sabe que também existem vantagens tributárias, principalmente ligadas a imóveis, famílias que têm exploração imobiliária. Falaremos disso também. Então vamos lá, entendendo como funciona a transmissão do patrimônio para a próxima geração. Aqui eu trouxe o artigo do Código Civil, né, o 1829, que fala que a sucessão legítima, ou seja, aquela que vai acontecer independentemente de qualquer tipo de planejamento patrimonial sucessório, ou melhor, vai acontecer ainda que não exista nenhum tipo de planejamento patrimonial sucessório, ainda que não exista testamento, o que a lei prevê que essa é a vontade, né? Na falta de manifestação expressa, de planejamento, enfim, de antecipação de herança, a lei vai prever o quê? Que o autor da herança decidiu privilegiar primeiro os seus descendentes, e aí em concorrência com o cônjuge sobrevivente, se for o caso, né? Depois a gente vai falar em mais detalhes, na verdade, mais na aula 2, né? Essas exceções ali, mas vamos falar um pouquinho hoje também. Depois, se não houver descendentes, isso é importante deixar claro, esse sistema aqui ele é excludente. Primeiro, fica 100% da herança com os descendentes e concorrendo com o cônjuge quando for o caso. Não havendo descendentes, a herança vai para os ascendentes, ou seja, avós, bisavós, enfim. E que também concorrem, dividem, né, com o cônjuge. Terceiro lugar, cônjuge sobrevivente, então quem faleceu sem deixar descendentes nem ascendentes, só o cônjuge, vai tudo para o cônjuge. E por fim, os parentes colaterais até o 4º grau, que são os irmãos, os sobrinhos, os tios, os primos, tios avós, sobrinho netos, e acho que são esses, todos os colaterais. Outro conceito bem importante para a gente começar aqui nossos estudos, herdeiros necessários. Não existe aqui no Brasil uma liberdade plena de disposição do patrimônio via testamento. Então a gente tem uma limitação que justamente se justifica em função dos herdeiros necessários, que são os descendentes, ascendentes e cônjuge e companheiro. Então, daqueles que a gente viu no artigo 1829, apenas os colaterais eles não são considerados herdeiros necessários. E o que isso implica? Implica que eles têm direito à legítima, que por sua vez corresponde a 50% do patrimônio do autor da herança. Então, metade do patrimônio ele é indisponível. Quando a gente fala indisponível, a gente fala legítima, a gente fala indisponibilidade do patrimônio, porque necessariamente ele precisa ser reservado para os herdeiros necessários naquela ordem que eu mencionei ali no slide anterior. Então, trouxe um exemplo aqui, se o José, viúvo e pai de 2 filhos, ele possui um patrimônio de 100 mil reais, ele pode até fazer um testamento, mas ele só poderá dispor de no máximo 50 mil reais, pois a outra metade do patrimônio deve ser obrigatoriamente destinada aos seus filhos, que são os 2 filhos ali que ele tem, herdeiros necessários. Nosso segundo conceito muito importante, a diferença entre meação e herança. A meação é a parte do patrimônio que já pertence ao cônjuge por força do regime de bens. Então, o que isso implica? Que não há pagamento de imposto sobre a meação e a meação também não entra no inventário. E como é que eu vou saber o que é meação, o que é herança? Isso a gente vai ver em detalhes na aula 2, mas dando só um exemplo rápido, no caso de um casal casado pelo regime da comunhão universal de bens, 100% do patrimônio é comum aos dois, então automaticamente isso significa que a meação representa 50% do patrimônio do casal. Então, o cônjuge sobrevivente ele já tem direito a 50%, tanto é que ele não vai receber nada de herança. Ao contrário do que muitos pensam, a comunhão universal de bens, o herdeiro, o cônjuge sobrevivente não tem herança, porque metade do patrimônio já é meação, o que é bom porque não tem pagamento de imposto, mas dependendo do caso pode acabar não sendo tão vantajoso assim. Então esse é um conceito bem importante, a meação ela é diferente da herança, e isso principalmente na divisão do patrimônio entre o cônjuge e o sobrevivente e os descendentes tem bastante relevância por força do regime de bens. E agora eu vou trazer uma parte um pouco mais prática aqui, com o objetivo de sempre pensar na facilitação da transmissão do patrimônio, seja via inventário, seja via antecipação já da herança ainda em vida, porque muitas vezes o que atrasa o processo de inventário não é nem a existência de brigas e conflitos entre os herdeiros. Muitas vezes os herdeiros eles estão ali
de comum acordo, mas ao fazer o inventário, ainda que extrajudicial, o cartório vai fazer uma varredura, né, em todos os documentos, vai pedir a matrícula do imóvel, se for no caso de herança imobiliária, vai pedir os extratos bancários, enfim, porque eles precisam ter certeza que está tudo em ordem para então fazer a escritura pública aí de inventário e que vai efetivar aí, no fim das contas, a transmissão do patrimônio para os herdeiros. Então, o que a gente recomenda? Se você está pensando em começar o planejamento patrimonial sucessório, primeiro, liste todos os seus débitos, porque é verdade que os débitos eles não são herdados, em regra, né? Não existe herança de dívida, mas se os herdeiros aceitarem a herança, eles são responsáveis sim pelo pagamento de eventuais débitos até o limite do que eles receberam. E isso tem implicações no caso de receber uma herança sem muita liquidez. Por exemplo, a pessoa às vezes recebe um imóvel avaliado em 100 mil reais, mas o autor da herança tinha dívidas aí com o banco de 300 mil reais. Então, o banco ele pode vir me cobrar, eu enquanto herdeiro que recebi esse imóvel de 100 mil reais, ele pode vir me cobrar até o limite de 100 mil reais. Só que eu tenho um imóvel em mãos e esse imóvel é avaliado em 100 mil reais. Não quer dizer que necessariamente eu vou conseguir vender a hora que eu quiser e receber esses 100 mil reais para mim. Então, se eu não tiver dinheiro para pagar essa dívida, provavelmente eu vou ter que acabar me desfazendo do imóvel o mais rápido possível e isso pode até me trazer a necessidade de desembolsar do meu próprio patrimônio o valor para complementar o pagamento desse débito. Então, tomem esse cuidado. Liste todos os seus débitos. A herança ela é composta dos ativos e dos passivos também. E então, por isso, o primeiro item é listar os débitos. Listar os débitos, o segundo passo seria listar os ativos com o respectivo valor de mercado. Então, o valor que vai ser considerado até para fins de imposto, para a gente poder calcular aí quanto mais ou menos que vai dar o imposto, é o valor de mercado dos bens. Essa é a regra, ao menos, né? Obter a certidão de ter o teor e ônus dos imóveis, separar canetas e IPTUs. Isso tudo para a gente ver se não tem nenhum problema. Às vezes o imóvel ele tinha sido financiado e o cartório o banco acabou esquecendo de dar a baixa nessa restrição, ainda tem lá essa pendência. Então são detalhes aí para a gente. Ou às vezes tem uma dívida de IPTU que passou batido ali, um valor pequeno, e o município acabou ainda não cobrando, porque é tão pequeno que eles acabam deixando para cobrar quando está quase prescrevendo, né? A dívida. São pequenas coisas que podem passar batida, mas isso aqui a gente está fazendo como se fosse uma diligência, né? No mundo empresarial é comum chamar de due diligence. Quando você está querendo fazer uma aquisição de uma empresa, você pede um monte de documento, informações da empresa, dos sócios, para ver se está tudo em ordem. Isso aqui nada mais é do que uma due diligence do patrimônio da própria família, que é para facilitar já no momento, enfim, da sucessão dos herdeiros. Depois ali, documento carro, certidões negativas, esse é o objetivo aqui dessa lista para você, eu trouxe mais para vocês anotarem. A certidão de casamento ali para ver regime de bens, declaração de imposto de renda, para ver também se está tudo em ordem, não está faltando nenhum bem para ser declarado, enfim, tudo para evitar problemas depois. Aí uma segunda parte, né, que a gente sai um pouco da questão da diligência e a gente vai para uma parte mais para a gente responder aquelas perguntas lá do início. A gente tem que começar listando os herdeiros necessários, respectivos cônjuges, porque dependendo do regime de bens de casamento dos cônjuges, eles também podem ter direito a essa herança, principalmente casado aí no regime da comunhão universal de bens. Listar todos que serão contemplados com a parte disponível do patrimônio. Então, eu quero contemplar meu sobrinho, eu tenho filhos, mas eu gosto muito dos meus sobrinhos, quero pelo menos deixar lá uma pequena poupança para ajudar nos estudos deles, enfim. É possível, então, você pode fazer um testamento para isso. Então, fazer essa lista, listar eventuais doações realizadas em vidas dos descendentes, porque isso é considerado, em regra, como antecipação da legítima, salvo disposição contrária. Isso a gente vai ver melhor na aula 4, se eu não me engano. Então, também, se você já fez doações em vida, aí, deixa registrado para não prejudicar depois, para não ter um desequilíbrio em relação aos herdeiros. Feito toda essa introdução, todo esse primeiro passo, vamos passar para uma parte um pouco mais prática, que seria a escolha aí dos mecanismos que vão ser utilizados nesse planejamento patrimonial sucessório. Então, o item 1, a gente viu ali, responder a primeira pergunta, qual que é a maior preocupação.
depois você viu a sua situação patrimonial, você viu a sua situação sucessória. A gente está falando isso, pessoal, porque muita gente, se você sair na rua, independente da cidade que você mora, e perguntar para qualquer um, se acontecesse algo com você hoje, se você falecesse hoje, quem seriam os seus herdeiros e o que eles exatamente iriam receber? Eu duvido que mais de, não sei, 10% das pessoas tenham algum tipo de resposta aí para dar, ainda que não 100% correta, mas que estejam no caminho certo, né? A maioria talvez ache que isso vai ser dividido entre todos os herdeiros, entre pai e filho, ou outros podem achar que vai ficar tudo pro marido, ou tudo pros filhos e o marido não tem direito. Então, são questões aí para a gente já responder que facilitam muito na tomada de decisão agora, da hora de escolher as ferramentas. Então, eu vou ver, eu quero fazer uma doação em vida, eu quero fazer um testamento. Não, o meu caso aqui, em função aí do tipo de patrimônio que eu tenho, que é mais focado em imóveis, ou então eu quero usar enfim, as aplicações financeiras, as economias que eu tenho para começar a comprar imóveis, para deixar para meus filhos, então vou constituir uma holding. Não, eu prefiro gastar tudo, viajar, gastar tudo, entre aspas, né? Não, eu prefiro usar o dinheiro que eu economizei para viajar com a minha esposa, enfim, ao redor do mundo. Mas como eu me preocupo com meus filhos, não quero que eles fiquem sem nada, eu vou contratar um seguro de vida para se acontecer alguma coisa ou quando acontecer alguma coisa, né? A gente sabe que esse dia vai chegar. Logicamente, depende da idade, o seguro de vida pode até não cobrir mais, né? Mas enfim, pensando aí em um casal que não seja tão idoso, pode ser uma possibilidade também. Para casos de patrimônios aí um pouco mais robustos, com mais diversificação, enfim, alguém que prefere ter uma estrutura mais profissional, também tem as duas opções ali que eu listei, que seria um fundo exclusivo, que passa aí por uma regulação da Comissão de Valores Mobiliários, precisa de um gestor, enfim, tem outros profissionais envolvidos aí. Do mesmo modo, a abertura de um trust, que é uma offshore, que também é algo totalmente lícito, né? A gente sabe que tem um pouco de preconceito ligado a empresas sediadas no exterior, mas não tem nada de errado nisso. Se o seu objetivo, principalmente se o seu objetivo é fazer um planejamento patrimonial acessório, porque no exterior essa ideia de transmitir o patrimônio para os herdeiros, de fazer uma estrutura já pensada na sucessão, ela tem mais respaldo na legislação. A própria figura do trust, a gente vai ver também em detalhes na aula 4, ela serve para isso. Então ela já tem esse propósito mais bem definido como ferramenta mesmo de planejamento sucessório. Ao contrário aqui do Brasil, que a gente não tem uma lei específica e com nenhum documento ideal, tirando o testamento, né? Mas se eu quero fazer o planejamento ainda em vida, não existe aí, a holding familiar é utilizada, mas a gente sabe que ela tem muito essa função, mas porque o brasileiro, né, os profissionais que trabalham com isso, tiveram essa sacada, mas não que ela tenha sido criada, né? Não existe aí a lei da holding familiar, não existe. É uma empresa, a gente vai falar também na aula 4, constituída por conta do patrimônio que a compõe, ela é chamada de holding familiar, mas não existe a lei da holding familiar, ou o tipo societário holding familiar. Isso é uma consequência que foi surgindo aí na prática mais do mercado mesmo. Me alonguei um pouco, mas é importante vocês terem esse primeiro conceito sobre as ferramentas. Então, qual que é o passo a passo que a gente criou aqui? Primeiro, o raio-x, que é a sua identificação da situação atual, né? Como que está hoje a minha questão familiar, a minha questão sucessória, o que eu pretendo, né? Qual que é a minha prioridade, como a gente já viu. Depois, a definição dos objetivos. Aqui, os objetivos é mais uma forma assim, quais são as ferramentas que eu quero e por quê, né? Com qual a finalidade de utilizá-las. E, em terceiro lugar, opa, tem que tirar aqui. Em terceiro lugar seria então aí o registro do testamento, enfim, a parte mais prática que é desempenhada aí pelos profissionais que são contratados para colocar isso em prática. E apesar de, como a gente vai ver, né, o testamento ele não tem essa obrigatoriedade de ter de ser elaborado por um profissional, mas por conta dos detalhes aí para evitar alguma cláusula que seja considerada inválida ou nula, a gente sempre recomenda que seja sim elaborado por um profissional da área. Então vamos passar alguns estudos de caso aqui, são 2 estudos de casos que a gente tem para a aula de hoje, para vocês verem um pouco mais na prática
como que funciona isso. Então, estudo de caso 1. O Pedro ele é casado com Maria pelo regime da comunhão universal de bens e tem 3 filhos. O João, 32 anos, casado pelo regime de comunhão parcial de bens também, com sua esposa. O Silvio, 45 anos, casado pelo regime de comunhão universal de bens. E a Joana, 40 anos e solteira. Vamos para o nosso passo 1 ali. O raio-x da situação patrimonial. Eles foram lá, pegaram os documentos, contrataram, enfim, consultaram alguma imobiliária para saber os valores de mercado e tal. Chegaram à conclusão ali que eles têm um imóvel residencial, que é uma casa que vale R$1.500.000. Eles possuem uma sala comercial que vale R$400.000. Eles têm um apartamento na praia, avaliado aí em 300 mil. Um carro avaliado em 80 mil. Saldo de aplicações financeiras totalizam R$120.000. Total do patrimônio, R$2.400.000 no total. Então, para finalizar o passo número 1, eles viram ali, pelo regime de bens, que a Maria tem direito à meação, então ela já é dona de R$1.200.000. Como eu falei antes, esse valor ele não vai incidir imposto, porque imposto incide só em transferência de patrimônio. Aqui não existe transferência, ela já é dona desse patrimônio. Cada filho receberá R$400.000, então totalizando aí os R$2.400.000. Esse é o raio-x. Vamos para o passo 2, definição dos objetivos. O casal conversou, eles querem então priorizar a herança para Joana, dentro do possível, porque ela é filha solteira, enfim, tem suas razões, que eles preferem garantir uma proteção maior para a Joana. E garantir que o cônjuge sobrevivente venha a ter um final de vida digno. E para isso, então, o que eles definiram ali? Elaborar cada um seu testamento, onde deixarão um apartamento na praia para a Joana, a fim de garantir uma renda extra com alocação nas temporadas. Como esse bem estará da parte disponível, não há qualquer problema, então não vai estar ferindo a legítima dos outros 2 herdeiros. Desse modo, a nova divisão da herança ficaria R$1.200.000 da meação. A herança ela tem direito a R$300.000 mais o apartamento de 300, então ela ficou com um total com R$600.000. E o João e o Silvio, R$300.000 cada um. Então, essa ficou a configuração do casal. Percebam então que a legítima aí do João e do Silvio ela não foi desrespeitada, porque o patrimônio total disponível ali era de R$600.000, eles acabaram se desfazendo, né? Desfazendo não, acabaram contemplando um dos herdeiros apenas com R$300.000. Eles poderiam até ter dado mais para a Joana se eles quisessem, mas eles preferiram manter dessa forma. Por fim, o Pedro e a Maria contratarão um seguro de vida com apólice de R$1 milhão, colocando o outro como beneficiário para cumprir aquele outro objetivo, outra preocupação. Agora que eu vi que ficou aqui. Aquela outra preocupação de não deixar de garantir um fim de vida digno, enfim, um valor aí mais que suficiente para cobrir as principais despesas e, enfim, permitir até uma aplicação financeira que possa gerar uma renda passiva aí para ajudar na manutenção do cônjuge sobrevivente. Então, o passo 3, esse aqui já seria um passo 3, né? A própria contratação da apólice aqui envolve um outro profissional. E o testamento também, enfim, eles terão que contratar alguém para que isso fique bem claro e não tenha nenhum tipo de questionamento por parte dos outros filhos. E aí, o tipo de testamento, pessoal, eu quero um testamento que me garanta que vai ser cumprido. Ou seja, me garanta que na hora da abertura do inventário, isso vá, ainda que o cônjuge tenha esquecido, sei lá, não lembra mais que tinha feito testamento, passou muito tempo, mas que o tabelião vai pedir uma certidão ali de negativo testamento e a certidão na verdade vai aparecer que existe o testamento. Isso tudo a gente vai ver na aula 2, são os detalhes que tipos de testamento permite esse tipo de averiguação e quais que não permitem. O estudo de caso 2. O Tiago, então, ele é casado com a Carla pelo regime da comunhão universal de bens e tem 2 filhos, o Júlio, de 25 anos, solteiro administrador, e a Laura, 20 anos, solteira e estudante. Qual que é o passo 1? O raio-x. O casal sentou, pegou todas as informações, contratou os profissionais, viu o valor de mercado, aquela mesma história, e concluiu ali, então, que eles têm 4 imóveis de R$600.000 cada, que geram R$3.000 de aluguel por mês cada um. E, além disso, um carro avaliado em R$120.000. Total do patrimônio, portanto, R$2.520.000 do casal.
A ameação da Carla é 1.260.000. Ela é casada, então, pela comunhão universal de bens de novo. E cada filho receberá 630 mil reais. Então o casal sentou e definiu seus objetivos. A gente está pagando muito imposto, vimos a declaração do imposto de renda aqui dos últimos anos, está muito pesado. Então a gente decidiu otimizar a carga tributária. E o outro objetivo é facilitar a sucessão, porque, enfim, são alguns imóveis, para não ter nenhum tipo de complicação. Então, para isso, eles definiram, então, que eles vão criar uma holding familiar, vão integralizar os imóveis todos, vamos ver esse passo a passo, como funciona isso na aula 4, e passarão a receber os aluguéis da empresa, reduzindo a carga tributária sobre esse valor. Com o passar do tempo, o casal pode fazer a doação de suas cotas aos filhos, já tem essa intenção futura, né? Gravando-as com cláusula de impenhorabilidade, incomunicabilidade e inalienabilidade, bem como instituir reserva de usufruto vitalício. O que isso significa? Significa que o casal ele já não vai mais ser o dono das cotas, eles vão ter feito a doação, mas eles vão ficar com todos os usufrutos e poder de decisão inerente às decisões da holding, né, que no fim das contas é uma empresa. Eles vão receber os aluguéis, tudo em nome deles. Eles só não vão ser os titulares das cotas, por quê? Porque eles querem facilitar a sucessão. Então, quando houver o falecimento de um ou dos dois, isso não vai mais influenciar, simplesmente vai ser feita a baixa, né, do usufruto, e aí sim os aluguéis, enfim, os rendimentos vão poder ser explorados aí recebidos pelos reais donos aí das cotas, que são os filhos que receberam ainda em vida. E essas cláusulas que eu mencionei, a gente vai ver isso também mais em detalhes nas próximas aulas, mas simplesmente para dizer que elas não vão poder ser penhoradas, não vão poder ser dadas em garantia, né, para não comprometer o próprio bem. Elas não vão se comunicar com o patrimônio dos cônjuges dos filhos e também não podem ser vendidas. Inalienabilidade é isso, não podem ser alienadas ou, em português mais claro, vendidas. Então é isso, pessoal. A gente viu esses dois estudos de caso. No fim das contas, esse é o objetivo, né, do planejamento patrimonial acessório. Pode ser, como mencionei lá no início, né, uma preocupação aí com a gestão da empresa. A gente tem outros mecanismos que a gente vai ver mais em detalhes aí que podem funcionar para aqueles outros casos, para também a aula aqui não ficar muito extensa. Trouxemos dois exemplos um pouco mais cotidianos, né, do dia a dia, das principais demandas aí que a gente sente que existem entre as famílias, mas tem muitas outras ferramentas que a gente não viu aqui, que a gente vai ver nas próximas aulas. E agora eu vou passar então um pouco justamente aí do cronograma do nosso workshop. Aula 2, então, a gente vai ver com mais detalhes aí quem tem direito à herança, a gente vai ver em detalhes a sucessão dos descendentes, depois a influência do regime de bens na sucessão do cônjuge em concorrência com os descendentes. É algo que as pessoas têm muita dúvida, muita confusão aí, o que é um bem particular, o que é um bem comum. Depois vamos ver a sucessão dos cônjuges, dos ascendentes e, por fim, dos colaterais. Depois a gente traz também no final das aulas, as vantagens e desvantagens, né, da sucessão legítima, que é essa que vai ser realizada independentemente de testamento e, enfim, de outro planejamento patrimonial sucessório, e quais são as desvantagens. Depois vamos para a aula 3, que é testamento. Então veremos aí os testamentos público, particular e cerrado. São os testamentos ordinários, né? Tem testamentos extraordinários, que são situações muito específicas que a gente entende que não cabe trazer nessa aula. Vamos ver o que é o codicilo, para que ele serve. Falaremos sobre substituição testamentária. Traremos uma série de cláusulas secundárias, que as pessoas muitas vezes nem sabem que podem ser incluídas no testamento, mas que têm outras funções que não são relacionadas diretamente com a transmissão do patrimônio, mas podem ser tão úteis quanto. Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a nomeação de um tutor para os filhos menores de idade. Então, eu tenho uma filha de 1 ano e quase 6 meses e posso nomear aí um tutor, alguém para ajudar, eu e a minha esposa, né, cada um pode fazer o testamento, para que seja o representante dela, para que cuide, administre o patrimônio dela, alguém de confiança, até que ela chegue aí à maioridade. Falaremos sobre rompimento do testamento, que é algo que as pessoas desconhecem, né, em geral não sabem. Muitas vezes a pessoa faz um testamento lá achando que está tudo protegido e na verdade não é nem o rompimento, ele não tem a ver com a ruptura física, né? Não é alguém pegar e rasgar o testamento. É simplesmente algum evento que vem acontecer na vida dele, que eu vou falar em detalhes na aula 3,
que por si só é capaz de anular o testamento, porque está previsto em lei. Então aconteceu uma coisa que está prevista na lei e com relação aí ao patrimônio, enfim, e isso automaticamente gera aí a invalidade do testamento. A próxima aula, então, seria a aula 4, na verdade a última aula, né? A última aula 4, que é a aula que a gente vai falar com mais detalhes aí sobre essas ferramentas que existem de planejamento patrimonial e sucessório. A gente vai falar sobre a doação, sobre o que é a antecipação, né, da legítima, então quando que o herdeiro precisa trazer um bem à colação, ou seja, quando que ele vai precisar se incriminar, digamos assim, né, que ele já recebeu uma parte do incriminar, não porque não é crime, mas enfim, ele vai se acabar admitindo aí perante os outros herdeiros, e é uma obrigação legal dele, que uma parte da herança ele já recebeu em vida, então a cota que ele vai receber agora, depois do falecimento, vai ser um pouco menor, ou vai ser nula, né, dependendo do valor. Seguro de vida, também falaremos sobre como é que funciona aí. A gente já deu um exemplo aqui, né? No exemplo 1 ali, o casal contratou seguro de vida, mas vou entrar um pouco mais de detalhes sobre isso. Previdência privada também. Comodato, que é um instrumento pouquíssimo utilizado, mas que tem uma relevância bem importante, pelo menos em uma das formas aí de planejamento sucessório, dependendo do contexto da família. Falaremos sobre holding familiar, sobre também fundos fechados e offshore. Então é isso, pessoal. Vocês viram que o workshop ele vai ter bastante informação. E ainda, para quem comprar, né, as próximas aulas, essa primeira aula é gratuita, as próximas aulas têm um custo, mas existe ainda um bônus, que é o e-book Como Preparar a Próxima Geração da Sua Família. Atualmente está na segunda edição. Vocês também receberão como brinde, né, um segundo bônus, na verdade, que é a atualização do e-book para sempre, né, indefinidamente. Sempre que ele for atualizado, vocês receberão. E que ele traz todas essas questões, traz exemplos, traz gráficos, traz, enfim, só o e-book por si só, eu acho que ele já poderia custar o valor aí do workshop tranquilamente, porque ele é um manual prático, né, um guia prático, como o próprio nome diz, e que você pode carregar o tempo todo, né, no seu celular. Você, enfim, pode estar conversando aí com seus irmãos sobre, pode surgir esse assunto, pô, estou em dúvida aqui, ou em relação à sucessão deles, ou em relação à sucessão dos pais, e vocês podem tirar alguma dúvida na hora ali, vão ver, não, essa situação se enquadra aqui e tal, o regime de bens é esse. Enfim, tem várias possibilidades aí. O e-book ele tem uma seção de tributação também, que é algo que a gente não vai tratar no workshop, porque demandaria aí pelo menos uma aula, ou até mais, talvez a gente tenha um workshop específico para tributação, mas o e-book ele já traz, tá? Tem uma página inteira ali, se não me engano é uma página, ele traz os principais impostos e como que funciona isso, né, as vantagens e desvantagens. Na verdade, na aula 4 a gente vai falar sobre a tributação aí da holding familiar, tá? Qual é o benefício específico. Mas em relação ao próprio imposto sobre herança, a gente não vai entrar muito em detalhes nesse workshop. E quanto que vai custar, então? O valor de R$ 197, é uma condição especial mesmo. O objetivo da cobrança é simplesmente para cobrir os custos aí do projeto, né? A gente tem aí já quase 2 anos o site rodando, temos vários cursos aí com outros profissionais que nos ajudam na divulgação do projeto, então esse que é o objetivo aí do valor, que é simplesmente para cobrir esses custos. Sabemos aí que o conteúdo ele vale muito mais, porque são alguns anos aí, muitos anos de experiência já trabalhando nessa área, e estudos aí mais intensos até para a produção de todo esse conteúdo que a gente tem lá no nosso blog, proximageração.com, no YouTube, no canal Próxima Geração, e no meu Instagram pessoal também, Felipe Zaleski. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula e vejo vocês na aula número 2.